Se a tua mão te faz pecar, corta fora. Se os teus pés te fazem pecar, te levam para lugares que você não deve ir, que não agradam a Deus, corta fora. Se os teus olhos te fazem pecar, arranca-os. Melhor é entrares no reino de Deus do que seres lançado no inferno. Duras essas palavras, não é? Foram do próprio Jesus. Ah, Emanuel, mas eu não quero essas palavras, elas são muito duras. Eu quero é aquele Jesus que é paz e amor, que aceita todas as formas de amor. Mas Jesus é amor, Deus é o próprio amor. Mas a linguagem do amor de Deus é a obediência. Aquele que me ama obedece aos meus mandamentos, disse Jesus. E até essa palavra, que aparentemente é severa, ela é uma palavra de amor, porque Jesus nos ama tanto que ele nos alerta dessa forma severa para um lugar de condenação para o qual nós podemos ir, mas também podemos deixar de ir se tão somente recebermos o perdão de Deus. Bom dia, hoje é dia 9 e hoje nós vamos falar sobre o capítulo 9 do Evangelho de Marcos. E você é muito bem-vindo, bem-vinda, pega a tua Bíblia e vamos nessa, né? O capítulo 9 também tem uma oração muito importante. Ajuda-me na minha falta de fé, né? Como é importante a nossa fé e quantas vezes a gente se pega diante de situações, de desafios de vida e a gente se vê com a nossa fé tão pouca, né? Temerosos, amedrontados diante de diversas situações. E nós podemos fazer essa oração que consta em Marcos 9. Ajuda-me, Jesus, na minha falta de fé. Eu tenho tão pouca fé, Senhor, eu preciso da tua ajuda. E Jesus, a Bíblia diz que é o autor da nossa fé. Ele pode nos encher de fé se a gente o buscar em oração, né, e por meio da sua palavra. A primeira parte do capítulo 9 do Evangelho de Marcos fala da transfiguração. O que é a transfiguração? Nesse episódio, Jesus mostra a 3 dos seus discípulos mais próximos, Pedro, Tiago e João, de que forma é o Jesus glorificado. Jesus é o Deus que veio à terra, habitou entre nós, mas ele se entregou em sacrifício pelas nossas vidas. Ao terceiro dia ele ressuscitou. E essa forma como Jesus ressuscitou não é a forma humana, é a sua forma glorificada. E ainda em vida, ele fez questão de mostrar para esses 3 discípulos como ele é glorificado. É nessa forma glorificada que Jesus está hoje. Após a sua ressurreição, Jesus passou mais 40 dias aqui, apareceu a muitos e depois foi elevado aos céus e está sentado à direita de Deus. E isso está escrito em Atos, capítulo 1, se você tiver curiosidade de ler, né? Conta lá como Jesus subiu, foi elevado aos céus à vista de muitos homens. Então aqui em vida ele mostrou para os discípulos como ele é hoje. Quando você vê Jesus pregado em uma cruz, lembre-se sempre de que Jesus hoje não está pregado nessa cruz. Ele só passou lá parte de um dia, depois ele foi sepultado e ao terceiro dia ele ressuscitou para a eternidade estar à direita de Deus. E aqui diz que nesse monte Jesus ficou alvo, muito branco, com uma claridade, com uma áurea, né? Tão branco, com as vestes tão resplandecentes, tão alvas, como nenhuma lavanderia, nenhum alvejante da terra poderia deixá-lo, né? E aqui
Nesse episódio, os discípulos ficaram sentindo uma sensação muito boa ali na presença de Jesus, que se equipara às vezes à sensação que nós temos quando estamos louvando, cultuando a Deus, que vem aquela visitação do Espírito Santo e nós nos sentimos tão bem, tão leves, tão tranquilos, uma paz interior que só conhece quem experimentou da presença de Deus. Lá em Apocalipse 1 também fala, João relata, né, esse mesmo Jesus, essa forma glorificada, né, de Jesus, e diz que a sua cabeça e os cabelos eram brancos como a alva lã, os olhos como chamas de fogo, os pés de bronze polido, como que refinado, e a voz de muitas águas. Essa é a voz de Jesus. Vai, quando tu chegar numa praia, que vê aquele barulho das ondas fortes, aquela é a voz de Jesus. É algo parecido com aquilo. E a promessa de Deus é que todos nós um dia ressuscitaremos. Jesus é só a primícia da ressurreição, foi o primeiro a ressuscitar, mas todos nós, ao ressoar da última trombeta, né, a Bíblia diz que ele voltará e nós ressuscitaremos. Primeiro os mortos, que já morreram, e depois aqueles que estão vivos, né, irão ressuscitar em corpos glorificados. E aqui nós temos esse episódio, né, a narração desse episódio aqui, e a promessa é de que depois que os mortos ressuscitarem, os vivos irão, na verdade, ser arrebatados. Né? Esse texto ele está no livro de 1 Tessalonicenses, né, que ele diz que os mortos ressuscitarão primeiro e os vivos que estiverem em Cristo Jesus serão arrebatados, assim como foi o próprio Jesus Cristo. Então essa transfiguração, ela foi uma mostra que Jesus deu aqui enquanto estava na terra aos seus discípulos sobre quem ele realmente é e sobre como nós iremos estar com ele na eternidade, também com corpos celestiais glorificados, né? Se tão somente nós crermos em Jesus, nos tornarmos os seus discípulos, nos arrependermos dos nossos pecados, se nós tomarmos a decisão de caminhar com Deus aqui nessa terra, nós também estaremos com ele na eternidade. Agora, se eu não quiser caminhar com Deus nem aqui nessa terra, por que eu quero Deus na minha eternidade? Né? Não faz muito sentido, né? Tem gente que é bem honesta e diz assim, rapaz, eu abraço o capeta. Tem um colega de trabalho que ele às vezes brinca, ele fala abertamente assim, eu vou morar com Satanás. Né? Talvez ele seja mais honesto, né, do que pessoas que dizem, não, eu vou morar com Deus. Mas nem aqui não querem saber de Deus. Vão querer morar com Deus para quê? Né? O Senhor Jesus prometeu, olha, na casa do meu Pai há muitas moradas. Eu vou preparar-vos um lugar lá na casa do Pai. Né? Então, se a gente quer ir morar na casa do Pai depois dessa vida, na segunda vida, na vida eterna, a gente precisa também andar com o Pai nesta vida. Né? Isso é caminhar com Ele, seguir os passos de Jesus, obedecer aos seus mandamentos, e assim nós receberemos um selo, uma garantia, que é o Espírito Santo habitando em nós nessa terra. E aí tem, na sequência aqui, tem algumas questões a respeito da vinda, né, de Elias, né? No Novo Testamento, na Nova Aliança, veio um homem chamado João Batista. Nós falamos dele lá no capítulo 1 do Evangelho de Marcos e em um outro capítulo também que fala
de quando ele foi decapitado, né? E João Batista veio para preparar o caminho do Senhor, para preparar as boas novas, para pregar o arrependimento e anunciar a chegada do Messias, né? E lá no Evangelho de Lucas diz que João Batista veio no espírito de Elias, né? Então há uma profecia que se cumpriu do Antigo Testamento, dizendo que o Messias, o Cristo, só viria se antes viesse o Elias. E esse Elias é João Batista, que veio lá no deserto da Judéia, foi pregar arrependimento e batizava as pessoas para que se arrependessem dos seus pecados e esperassem a chegada de Jesus. E o próprio Jesus foi até João Batista se batizar, né? E aqui fala sobre algumas questões ligadas a essa vinda de João Batista, né, no espírito e no poder de Elias. Do versículo 14 em diante, Jesus volta a curar pessoas possessas, endemoniadas, né? Nesse caso aqui foi um homem que trouxe o seu filho com um espírito mudo, e disse aqui que esse espírito apanhava esse homem, lançava esse homem por terra, ele espumava a boca, rilhava os dentes e ia definhando, ia emagrecendo, não comia mais. E lembra que Jesus compartilha o seu poder com os discípulos dele? Só que nesse caso, esse homem pegou o filho dele que estava possesso e levou aos discípulos de Jesus. Só que os discípulos de Jesus não conseguiram expulsar o demônio. Como os discípulos não conseguiram, eles levaram a criança ao próprio Jesus. E aí, quando levaram a Jesus, Jesus repreendeu os seus discípulos. Chamou eles de quê? Disse: ó geração incrédula, vocês não creem. Até quando eu vou estar convosco, né? Porque Jesus estava dizendo, é porque vocês não creem que vocês não conseguem expulsar esses demônios. Gente, vamos ser sinceros, né? Tem muita gente que não gosta nem de falar o nome do demônio. Às vezes a gente fala Satanás, fala do diabo, que a própria Bíblia e o Jesus fala na Bíblia inteira. A pessoa, não fala não. Não fala do nome do bicho, não. Não fala do nome do demônio, porque a pessoa fica com medo. Meu irmão, Deus deu autoridade para a gente, foi para repreender o maligno, o diabo, o tentador, o demônio, o Satanás. Então, não temos que ficar com medo nem do demônio e nem de pronunciar. A gente tem que denunciar. Ele é o nosso inimigo. Como é que você vai para uma guerra e os teus inimigos estão nas trincheiras de guerra? Como é que tu vai combater se tu não está vendo, se tu não conhece o teu inimigo? A ideia do Satanás é essa, é fingir que ele não existe. Ele é a serpente, ele é o mais sagaz dos animais, ele é o pai da mentira. Então fica alerta, o diabo existe, é real. Se eu creio em Jesus, o mesmo livro que fala de Jesus fala muito também do diabo, do Satanás e dos seus demônios. Mas Jesus aqui falava, geração incrédula. Pelo amor de Deus, quase Jesus diz aqui, né? E aí Jesus chegou perto do homem, o espírito já agitou o menino, jogou o menino no chão. E aí o pai relatou aqui que esse menino sofria desde a infância, que o espírito lançava ele no fogo, na água e tentava matá-lo o tempo todo, jogando no fogo e na água. O ladrão vem senão para roubar, matar e destruir. Essa é a missão do nosso inimigo, é nos matar. Sintomas autodestrutivos. Nós falamos aqui que tem ligação também com o mundo espiritual e com demônios. E aí diz aqui que o espírito agitou ele com violência. E aí o pai, falou para Jesus:
se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E Jesus disse, se podes, tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. Jesus disse que tudo é possível, mas será que a nossa fé está alcançando esse tudo? E aí o homem disse, o pai do menino exclamou com lágrimas. Imagina esse pai chorando, desesperado, querendo salvar, querendo libertar o seu filho, em risco de morrer. Em lágrimas ele disse, eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Porque esse pai sabia que ele precisava ter mais fé em Jesus. E aqui Jesus repreendeu o espírito imundo, ordenou que ele saísse. O espírito saiu e o menino ficou como morto. As pessoas pensavam que ele tinha morrido, ficou desmaiado no chão. E aí eles foram embora. O menino reviveu, voltou à vida, Jesus mandou o demônio embora. Aí os discípulos chegaram, Jesus, vem cá, Jesus, me conta aí. Os seus discípulos em particular tinham passado uma vergonha, foram expulsar o demônio não saiu. Aí os discípulos disseram, Jesus, por que que a gente não conseguiu expulsar esse demônio? Lembrando que os discípulos já tinham sido enviados e já tinham expulsado vários outros demônios. Eles já tinham recebido essa autoridade, só que aqui eles não conseguiram. E perguntaram a Jesus, por que que dessa vez não deu certo? E Jesus disse, essa casta não pode sair senão por meio de oração e jejum. Então, isso aqui fala sobre hierarquia de anjos caídos, hierarquia de demônios. Existem castas de demônios, segundo o próprio Jesus, que só saem com oração e jejum. Foi o que aconteceu com Jesus quando ele venceu Satanás no deserto. Ele jejuou por 40 dias e 40 noites. E não teve cilada do diabo que fizesse Jesus cair em tentação, porque ele estava em jejum e em oração. Jesus era um homem de oração. E assim ele venceu o diabo. E essas estratégias, quer vencer Satanás na tua vida? Depois da obediência às escrituras, não tem muito remédio, não. Oração e jejum. Ai, Manuel, eu estou apanhando do Satanás, eu estou vivendo uma prática de pecado terrível que está destruindo a minha vida. O que eu preciso fazer? Primeiro, se arrepender, não querer mais praticar, aceitar Jesus, receber o sacrifício que Jesus fez por ti, começar a caminhar com ele, aprender dos ensinamentos de Jesus, e desse processo, jejum e oração são duas ferramentas espirituais poderosíssimas que Jesus nos deixou. Basta tão somente que usemos. Por que a gente não usa muitas vezes? Porque isso é contra carnal, é contra a minha vontade. A minha carne não gosta de parar em oração. A minha carne não gosta de ficar quieta. A minha carne não gosta de que eu me ajoelhe. Então é uma luta sempre que eu vou tirar um tempo de oração, sempre que eu vou me ajoelhar, vai dar sono, vão me chamar, o telefone toca, o menino chora. Jejum, então, como é bom a gente comer, mas como é bom também a gente sacrificar para Deus em propósito de jejum. Como a gente cresce espiritualmente, né? Como é bom para nós, para o nosso corpo, alma e espírito. Então são disciplinas espirituais, né, que todo cristão deve praticar. Depois, gente, a partir do versículo 33, os discípulos começam uma discussão. Eles vinham discutindo mesmo no caminho quem era o maioral deles, querendo poder,
né? Poder é uma aspiração humana da nossa carne. A gente tem uma vontade tremenda de ter poder, de ter dinheiro, de ser rico, de ser respeitado, de ser honrado, de estar em lugares altos, em cargos altos, e uns aspiram mais dessas coisas do que outros, né? Mas isso é um desejo inerente ao ser humano, né? O orgulho humano. E assim estavam os discípulos. Papai, quem é o maioral de nós? Olha, eu sou o maioral, você é o maioral. E aí Jesus deu uma lição aqui, disse, olha, no reino dos céus não é igual aqui aos reinos da terra, que o maioral é o deputado, é o chefe do gabinete do deputado, é o diretor da escola, é o prefeito, é o governador. No reino dos céus, quem quiser ser o primeiro será o último e será o servo de todos. Aí os discípulos bugaram. Como é isso, meu Deus? Quer dizer que eu tenho que ser o servo? Servir a todo mundo para que eu seja? Segundo Jesus, no reino dos céus, aquele que mais servir nessa terra é o que vai alcançar as maiores posições no reino dos céus. E aí ele chama, para exemplificar isso, ele traz uma criança. E Jesus diz assim, qualquer que receber uma criança como esta, apontando para uma criança, em meu nome, a mim me recebe. Quem receber uma criança, a mim me recebe. Né? Num contexto imediato aqui, ele pode estar falando literalmente de uma criança. Receber uma criança aqui pode apontar para a adoção de uma criança. Você receber uma criança na sua casa, você cuidar das crianças, você servir as crianças, ou mesmo adotar uma criança, Jesus diz que você recebe a Ele quando você faz isso. Né? Jesus olha pela proteção das crianças. Né? Quantas crianças são vítimas de abuso, de negligência na sociedade? Né? Quantas falta de proteção dos pais, mas Jesus olha para as crianças. E ele diz que nós temos que proteger, receber as crianças, né? E nos evangelhos, ele também fala, né, num sentido figurativo, que o reino de Deus é daqueles que são como crianças. Se a gente for ver aqui em Mateus 18:4, ele diz assim, quem se humilhar como esta criança é o maior no reino dos céus. De um modo geral, as crianças têm pureza. As crianças não são tão mal intencionadas quanto os adultos. As crianças, você fala, elas obedecem. Elas têm temor de pai e mãe. Né? Elas têm temor da disciplina de pai e mãe. Né? E é nossa missão de pais disciplinar os nossos filhos, colocar limites sobre eles, para que eles venham a ser adultos conhecedores dos seus limites. E aqui Jesus diz que nós adultos temos que ter a postura de criança, de obediência a Deus. Sabe qual é o nosso problema? O problema é que nós crescemos demais. O problema é que nós nos tornamos cheio de coisas, cheio de traumas, cheio de desobediência, cheio de rebelião. E aí quando a gente vê o mandamento de Deus, o mandamento a gente acha pesado demais. Porque se choca diretamente com o nosso orgulho, com a nossa soberba. Eu estou muito ensimesmado, muito cheio de mim. Como é que eu vou obedecer a Deus desse jeito? Mas Jesus disse, olha, vocês têm que ser como criancinhas, obedientes, puras. E assim vocês verão o reino de Deus. E servos, humildes. Ora, criança, a gente até pede para ir pegar um copo d'água pra gente. Eu, quando era criança, o papai... Tinha eu e o meu irmão. O papai dizia assim, pega ali um copo d'água para o pai. Aí a gente morria de preguiça de ir buscar água para ele, mas ia. Então,
é essa lição de humildade, de obediência, né? A gente pode também pensar sob a ótica da vulnerabilidade da criança. Jesus também tem esse olhar para os mais vulneráveis da sociedade, né? Pessoas que estão à margem da sociedade. O próprio ministério de Jesus, até aqui, até o capítulo 9, foi na região da Galileia, na região mais pobre, né? Na região mais distante de Israel, né? Agora do capítulo 10 é que Jesus vai para Jerusalém, para a região da Judéia, que era a região central. Mas a maior parte do seu ministério, Jesus ficou curando, libertando aqueles menos favorecidos. E mais adiante aqui, Jesus fala dos tropeços, né? E nos tropeços aqui é que ele diz. Primeiro ele diz que a gente não seja pedra de tropeço para os seus pequeninos, para essas criancinhas, para os novos na fé, para as pessoas, assim, não façam mal a essas pessoas, porque essas pessoas acabam não se defendendo dos males do mundo, né? Acabam dando a outra face. Só que Jesus diz aqui, olha, quem fizer tropeçar a um desses pequeninos crentes, aquelas pessoas que começaram às vezes, a crer em Jesus, mas ainda tropeçam muito, né? Todo mundo que se converte a Jesus, a transformação não é assim imediata, não. Eu dei muito trabalho à igreja quando eu cheguei no âmbito da igreja cristã, porque eu cheguei lá cheio de problemas, cheio de pecado. E até eu entender tudo aquilo, entender a minha própria vida, a igreja teve que ter muita paciência comigo. E hoje a minha missão é essa também, é tentar ter paciência, tentar dar alguma orientação dentro das minhas limitações àqueles que estão chegando na fé também, que estão recém-convertidos. Só que muitas vezes as pessoas os acusam, falam mal, fuxicam, língua grande. E essas pessoas fazem tropeçar os pequeninos, aqueles que estão buscando a Deus, aqueles mais vulneráveis, aqueles que têm uma série de vulnerabilidades. E Jesus disse, olha, se você fizer tropeçar esses pequeninos, é melhor amarrar no seu pescoço uma pedra de moinho. Era uma pedra gigantesca, uma pedra dessas grandes que a gente sobe em cima. É melhor você amarrar no seu pescoço uma pedra daquela e jogar no fundo do mar. Jesus está dizendo, o juízo sobre ti vai ser tão grande que é melhor tu se matar do que você fazer tropeçar esses pequeninos, essas criancinhas. E depois ele diz, olha, se a tua mão te faz tropeçar, corta ela. Pois é melhor entrares maneta só com uma das mãos na vida do que tendo as duas mãos ires para o inferno, para o fogo inextinguível, onde não morre o verme nem o fogo se apaga, né? Aqui é uma representação desse lugar de condenação, né? A palavra no original do Novo Testamento é uma palavra Geena. Essa palavra significa deixa eu ver aqui a anotação aqui que eu fiz, era um vale fora de Jerusalém, um depósito de resíduos, né? Rituais, e também era um local onde eram feitos sacrifícios de vidas humanas. E lá, por ser um local onde se depositava resíduos e queimava resíduos a céu aberto, tinha esse fogo que o tempo todo estava queimando. E essa palavra Geena, né, ela foi traduzida como inferno, né, mas é esse lugar, essa representação de um lugar de condenação em que há um fogo que nunca se apaga, que sempre vai estar ali nos perturbando, nos queimando. E aí ele segue, se o teu pé te faz tropeçar, corta o pé fora. É melhor entrar na vida aleijado do que tendo as duas pernas ser lançado no inferno. Se um dos teus olhos te faz tropeçar, arranca os olhos. É melhor entrar no reino de Deus com um só dos olhos do que, tendo os dois, seres lançado no inferno.
E aí ele sempre vai repetindo, onde o verme não morre e onde o fogo não apaga. E aqui Jesus fala, eu posso pecar com as mãos. Como que eu posso pecar com as mãos? Com atitudes, gestos obscenos, atitudes sexuais ligadas à sexualidade. Eu posso agredir alguém com as mãos, eu posso pegar em armas, inclusive matar pessoas. Com os pés eu posso me direcionar a diversos lugares para praticar o mal ou o que não agrada a Deus, para visitar alguém para praticar adultério. Uma infinidade de coisas, pés que se apressam à violência, a roubar. Com os meus olhos, né, hoje a gente tem um mundo de pecado na tela do nosso celular. Mas o que Jesus nos adverte é que temos que ter cuidado com o que os nossos olhos veem, né? Tem uma frase que diz que os olhos são o portal da nossa alma. Então, o que chega aos nossos olhos vai para a nossa alma e fica no nosso interior, né? Coisas, às vezes, que a gente vê ficam marcantes dentro de nós. Por quê? Porque chegou à nossa alma. E isso pode nos contaminar, né? São impurezas que podem nos afastar de Deus. Né? Jesus contamina o pecado, ele compara o pecado a essas contaminações do dia a dia. E aí no final diz aqui que cada um será salgado com fogo, né? O fogo, ele é tido como um elemento de purificação. Aqui é como se a nossa carne fosse salgada, mas não é com sal, é com fogo, para nos provar, para nos testar, né? Ou mesmo no lugar de condenação, esse fogo inextinguível aqui. E ele diz, bom é o sal, mas se vier a tornar-se insípido, como restaurar o sabor? E Jesus finaliza com uma recomendação para nós aqui, dizendo, tende sal em vós mesmos e paz uns com os outros. Você está tendo paz com o seu próximo, dentro da sua casa, com a sua esposa, com seus filhos, com seus pais, com seus irmãos? Você está tendo paz com seus amigos, com o seu próximo? Ah, Emanuel, quer dizer que agora eu tenho que ter paz com todo mundo? Depende, você é um cristão? Se você é um cristão, sim. É isso que Jesus nos manda, ter paz com todos. Ah, e se a pessoa não quiser estar em paz comigo? A Bíblia diz, no que depender de vós, tende paz com todos. Agora, será que você está tendo ou você está sendo o criador da confusão, da intriga? Cabe aí nós fazermos essa análise, né? Assim que Jesus termina. Tende sal em vós mesmos e paz uns com os outros. Nós, crentes em Cristo Jesus, nos cumprimentamos com a paz do Senhor, graça e paz. Mas será que nós estamos realmente levando a paz aonde nós estamos chegando? Fica essa reflexão. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Um grande abraço e até amanhã, se Deus quiser.